Bom dia. Terça-feira, dia 27 de abril de 2021. Mais uma vez refletindo com Allan Kardec no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Kardec, logo depois do vocabulário espírita, apresenta um quadro sinótico da nomenclatura espírita. Nesse quadro, ele fala da nomenclatura utilizada em doutrina, em manifestações espíritas, em espíritos, comunicações, médiuns e emancipação da alma. E logo a seguir ele entra no capítulo 1, escala espírita. De todos os princípios fundamentais da doutrina espírita, um dos mais importantes é, incontestavelmente, aquele que estabelece as diferentes ordens de espíritos. No começo das manifestações, pensou-se que um ser, por isso mesmo que é espírito, deveria ter a ciência infusa e a suprema sabedoria, e muita gente se julgou de posse de meios infalíveis de adivinhação. Esse erro ocasionou muitos equívocos. Isto é, no início achava-se que o espírito sabia tudo. Em breve, a experiência demonstrou que o mundo invisível está longe de encerrar apenas espíritos superiores. Eles próprios nos informam que não são iguais nem em saber, nem em moralidade, e que sua elevação depende do grau de perfeição a que tenham atingido. Traçaram eles os caracteres distintivos desses diversos graus que constituem o que denominamos a escala espírita. Desde logo, a diversidade e as contradições de sua linguagem foram explicadas e se compreendeu que, entre os espíritos como entre os homens, para saber uma coisa não nos devemos dirigir ao primeiro que nos aparecer. Dê-nos, assim, essa escala, a chave de uma porção de fenômenos e anomalias aparentes, das quais seria difícil, quiçá impossível, darmos-nos conta sem o seu auxílio. Além disso, ela nos interessa pessoalmente, porque por nossa alma pertencemos ao mundo espírita, no qual entramos ao deixar a vida corpórea, e ainda porque ela nos mostra o caminho a seguir, a fim de chegar à perfeição e ao supremo bem. Do ponto de vista da ciência prática, ela nos dá o meio de julgar os espíritos que se apresentam nas manifestações e de apreciar o grau de confiança que a sua linguagem nos deve inspirar. Esse estudo requer uma observação atenta e constante. São precisos tempo e experiência para aprender a conhecer os homens, e não são necessários menos para aprender a conhecer os espíritos. A escala espírita compreende três ordens principais, indicada pelos espíritos e perfeitamente caracterizadas. Como essas ordens apresentam cada uma várias nuances, nós a dividimos em várias classes, designadas pelo caráter dominante dos espíritos que dela fazem parte. Aliás, essa classificação nada tem de absoluto. Cada categoria só oferece um caráter marcante no seu conjunto, mas de um a outro grau a nuance se apaga, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda como nos vários períodos da vida. De 20 a 40 anos, o homem experimenta uma notável mudança. Aos 20 é um homem moço, aos 40, um homem feito. Mas entre essas duas fases da vida seria impossível estabelecer uma linha de demarcação e dizer onde termina uma e começa a outra.
dá-se o mesmo nos graus da escala espírita. Além disso, observamos que os espíritos não pertencem sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. Seu progresso só se realiza gradualmente e muitas vezes mais num sentido do que no outro, com o que podem reunir caracteres de várias categorias, o que é fácil de reconhecer-se por sua linguagem e por suas ações. Começamos a escala pelas ordens inferiores, por ser o ponto de partida dos espíritos que se elevam gradativamente dos últimos aos primeiros postos. E assim Kardec dá início a esse capítulo da escala espírita, para que nós possamos conhecer os espíritos. Então, nós vamos, nesse momento, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer, Pai, por mais esta oportunidade e pedir o teu amparo, a tua proteção para toda a humanidade. Graças a Deus. E assim, mais uma vez, nós agradecemos e que possamos estar aqui amanhã dando prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.